Profissão Sexólogo, um podcast criado para dar visibilidade à atuação profissional do sexólogo no Brasil, com base em formação séria, ética e responsabilidade. Aqui falamos de sexualidade como atividade profissional, de pertencimento e de compromisso com as pessoas e com a sociedade. Estamos iniciando mais um episódio da série Prazer em Reconhecer, em que conversamos com profissionais da sexologia que constroem suas trajetórias com formação, ética e responsabilidade. No episódio de hoje, estamos aqui recebendo Kátia Ortiz, que é sexóloga, terapeuta sexual e diretora teatral. Bem-vinda, Kátia. Obrigada pelo convite. Tô nervosa. Bom tê-la aqui. Legal, Kátia. Então, olha, para a gente aquecer. E fazer a descompressão, não é? Porque você vai se sair muito bem nessa pergunta. Como é que foi o seu caminho até a sexologia? Porque, como a professora Graça acabou de te apresentar, você é diretora teatral. Você é do teatro, então? Sou do teatro, Ainda da é? arte, sou. Legal. Assim, eu sempre tive vontade de estudar sexualidade. Porque a arte, o teatro, ele trabalha muito com os seres humanos, né? As emoções, os sentimentos, como você se porta, como que você se olha. Então, eu procurava e não achava. E eu falava assim... Aí eu ligava nas faculdades e eu ia atrás e as pessoas olhavam para mim e falavam assim, nossa, que isso? Eu falava, não é possível, porque essa profissão existe, gente. Aonde que eu encontro um curso? E como era difícil. Aí, os anos se passaram. E aí, torna eu voltar a procurar de novo. E nada, eu falei, gente, não é possível. Aí, um belo dia, o meu parceiro falou assim, olha, eu ainda tava com essa vontade de estudar, e ele falou assim, aí ele começou a procurar uns lugares diferentes pra gente ir, pra conhecer, Aí ele falou assim, tem uma casa que... Vamos lá conhecer, né? Chegando lá, foi até professora de vocês, a Fernanda, maravilhosa, e aí eu a conheci. Aí depois ele falou assim, olha, ela vai dar uma palestra sobre sexualidade. Aí eu falei assim, que interessante. Aí ele foi lá, pagou a minha inscrição e eu fui na palestra. Aí adorei, achei tudo, nossa, eu falei assim, bom, agora eu encontrei uma sexóloga, ela vai ter que me ajudar, né? Porque se ela estuda, tem que ter um lugar para que eu possa estudar também. Sem dúvida. E aí ela me indicou vocês. Ela falou assim, olha, procura o casal Tessarioli, que eles são maravilhosos. Eu fiz minha formação lá. Aí eu falei, nossa, eu não acredito, né? Aí já no dia seguinte entrei em contato e comecei a fazer o curso de sexóloga. E eu falei assim, nossa senhora, eu falei, não acredito que eu cheguei aqui, né? E aí no começo, porque assim, o que a arte, o teatro... Qual é a ligação com a sexualidade? É a liberdade de expressão, né? Que legal, que bonito. Porque a sexualidade, ela tem esse tabu, né? Então, crescemos numa sociedade que castra a nossa sexualidade para que a gente possa não ter a liberdade de ser quem você quer ser, para você não ter a liberdade de pensar, né? E então aí no começo do mundo, o que você é? Tô estudando sexologia. A sua cara, Kátia. A minha cara, tipo, como assim? Porque, né, a Kátia sempre falo alto, dou risada alto, falo besteira, né? Assim, porque não é isso que vai julgar quem é uma pessoa, né? Se a roupa que você veste, se é muito curta, se tem muito decote, se fala palavrão, se fala alto, se fala o que pensa. Não é isso que vai fazer você ser uma pessoa melhor ou pior. Não vai ser isso que vai fazer a sua integridade, né? É quem você realmente é de verdade. Então, a ligação que eu vejo entre a arte, o teatro
E a sexualidade é isso. Então, aí, eu costumo dizer que, assim, que desde sempre, eu sempre, entre aspas, né, eu falei assim, eu estudava, mas não sabia, né? Porque eu sempre trabalhei com o ser humano, e eu acho que a sexualidade é isso, é você trabalhar com o ser humano e você saber lidar com você e com o outro. Só que quando a gente fala a palavra sexualidade, parece que você está falando um bicho-papão, né? Parece que você vai ensinar a sentadinha, a viradinha, que você vai ensinar Sim. posições. Gente, e aí eu falo assim, não tem nada a ver, né? Não é isso, não é sobre o ato sexual, é sobre quem você é, como você é, o que você gosta, é se olhar no espelho, né, e aceitar. E claro, né, que nem às vezes eu falo, às vezes eu ponho meu espelho de castigo porque, né, somos seres humanos, mas o importante é você saber reconhecer até onde você pode ir com o seu corpo, com o seu pensamento, como que eu vou lidar com o outro, né? É isso. É interessante quando você fala esse teu gosto, né? Porque na própria definição de sexualidade é cuidar de mim e do outro, e você traz muito esse olhar de acolhimento. Totalmente. Muito bom. Porque eu acho que é isso, né? É o acolhimento, porque é sem julgar, e o que mais, né, a gente aprende, e eu vejo, eu falo que parece que o mundo ele está retrocedendo, né? Eu enxergo assim muito preconceito ainda hoje em dia, e eu falo, isso me assusta um pouco, porque eu falo assim, gente, 2026, e eu vejo, eu tô com adolescentes, né, todo dia, e às vezes eu vejo uns preconceitos que eu fico bem triste, preocupada, que eu falo, como é que pode ainda ter isso? E aí eu vou para a pergunta, você já está começando. A formação em sexologia mudou a sua prática profissional? O que mudou para você depois dessa formação? Muita coisa. Assim, primeiro que bateu o martelo naquilo que eu já acreditava. E ter um outro olhar. Eu acho que o que mais mudou foi a questão do homem. Porque, assim, porque o homem fez isso, o homem fez aquilo, o homem sempre, né, leva a culpa de tudo. Uhum. Mas quem que ensinou esse homem a ser diferente? Então, assim, o que eu quero, eu quero ajudar todas as pessoas que eu puder e que me procure, né? Cada um com a sua dor, cada um dentro. Mas o que mudou mesmo foi essa visão do olhar masculino, de a culpa não é só do... Quem que ensinou ele a ser diferente? Né? Então, assim, a mulher, ela sempre fala assim, não, mas ele... Por exemplo, não, ele não me dá prazer. Não, nossa, aquele cara é ruim demais. Mas peraí, você falou pra ele? Você conversou? Quem que ensinou esse moço, ou de repente a ser grosso, a ser machista? Uhum. Né? Nós não tivemos essa educação. E é difícil isso vir de casa. Então, esse olhar do que antes eu apontava muito, porque, né? Hoje não, hoje eu já quero acolher e quero falar para o público masculino, falar assim, vem cá, colega, não é assim que funciona a vida, entendeu? Vamos entender, né? Vamos aprender, vamos começar do zero. Então, acho que o que mais mudou, assim, na minha visão, foi ter um olhar diferente pro público masculino. Que bom, isso é ótimo. Muito bom. Muito bom. Necessário. E aí, eu acho. Você que está acompanhando aqui o episódio com a Kátia Ortiz, veja, pode ser que não aconteça como aconteceu com ela. Você pode abreviar a sua procura, não é, professora Graça? Porque agora, dia 19 de setembro, começa a 19ª turma do curso para obtenção do título de sexólogo.
curso que a Kátia fez com a gente. Então, você pode abreviar a sua busca, a sua procura, porque você já sabe que tem o curso. E aí a professora Graça, que é a dona do Instituto, ela vai estar falando sobre a matrícula. Vai fazer aquele desconto ou vai ficar com o escorpião no bolso? Eu e o escorpião no bolso. Só que dessa vez eu vou mudar um pouquinho. Sim. A estratégia vai ser diferente. A estratégia vai ser então, diferente. Acompanha, vamos lá, e aí? É um curso que é bem procurado, Sim. já coloco isso, né, Kátia? Sempre tem gente procurando. Eu normalmente dava um período para desconto, agora não. Os 10 primeiros que fizerem a matrícula terão desconto. Basta entrar no site, né? www, tá aqui embaixo, ó, .institutocasaltessarioli.com.br, e aí a matrícula, qual é esse desconto que a diretora vai dar? Ó, a matrícula real é R$260, com desconto R$100. Só que... Mais da metade? Pela primeira vez na vida, só que tem que ser os 10 primeiros. E um desconto na mensalidade que depois eu vou verificar. Então aproveitem aí a oportunidade e seja um desses 10. 2 mãos. Aproveitem, enquanto você está assistindo aqui o episódio, já vai lá e garante a sua. A sua. Maravilha. Kátia, e hoje, como você enxerga a atuação profissional em sexualidade? Porque você tem um antes e um depois da sua formação em sexologia, não é verdade? Então, como que você enxerga a atuação profissional em sexualidade, especialmente nesse contexto que a professora Graça estava te perguntando, da sua prática? Olha, com a pós, pode falar, porque claro, assim, entra a pós, né, que não tem como não. Como que as pessoas sofrem por conta de falta de informação, e às vezes elas passam uma vida tendo algum tipo de dor, né, por conta de relacionamentos, por conta do ato, disfunções, inadequações, né, e como que às vezes as pessoas, os clientes chegam achando que, nossa, olha, eu tenho, sei lá, uma disfunção, eu tenho uma ejaculação precoce, nossa, acabou minha vida. E daí entra aquilo, vamos acolher, né? Vamos entender o que está acontecendo com você, calma, que tudo tem uma solução. E aí entra até que eu estava falando para a senhora das emoções, dos sentimentos. Como que eu enxergo isso? Porque tudo está na nossa mente. Que nem eu falo, eu acredito, e isso, se forem pesquisar, é científico, que toda doença, ela parte do princípio da nossa mente, né? Se eu não tô bem, a mente vai aguentando. A hora que começa pro corpo, aí é a hora de você procurar ajuda, mas tem que procurar ajuda antes de ficar ruim, chegar num nível que você fala assim, não, agora, né? Porque às vezes quando ela chega pro físico, essa dor, ela pode chegar num nível que ou você não consegue mais ter um resultado bom, né? Ou demora muito para você poder voltar a ficar bem com esse seu problema. Não sei se dá para entender o que eu quero dizer. Então, dentro da terapia sexual, o que os clientes trazem, às vezes chega e fala assim, nossa, você fica assim, eu fico assim, ai, que dó, gente, dá pra abraçar, dá pra falar assim, calma, que tudo vai ficar bem. E é interessante porque, às vezes, tem pessoas que falam assim, nossa, mas pra que você vai estudar sobre sexo? Pra que isso? É interessante essa pergunta. Por que as pessoas fazem essa pergunta? Porque estão limitadas ao ato sexual, exato, ao sexo, né? E a sexualidade é muito maior, muito mais ampla. Muito, que é o que você traz na tua fala. É infinito. E aí eu digo assim, bom, porque você não faz ideia do mal que faz para a vida da pessoa que sente uma dor, né? Por não estar bem
sexualmente falando, por não estar bem, às vezes, com o seu próprio corpo. Se você não tem relação sexual, tá bom pra você. Se você tem, tá bom pra você, pra sua parceria, ou mesmo se você tá sozinho, você tá bem? Que ótimo. Mas tem pessoas que não estão bem e elas precisam de ajuda. E para quem que elas vão procurar? Aí entra a outra parte que às vezes me irrita um pouco. Não, vai procurar um psicólogo. Isso. Não, um psicólogo resolve. Isso. Não resolve. Assim, um psicólogo, claro, ele é importante. Não, mas Freud... Gente, Freud é maravilhoso, mas... ele morreu logo, né? Ele não seguiu, ele não tá vivo. Até hoje, muita coisa mudou. Muita coisa. Muita coisa. Então, não dá para se apegar só lá atrás. É o pai da psicanálise. Ok, legal, eu gosto, eu leio livros. E ele fez toda a diferença para nós podermos estar aqui hoje. Mas não é tudo que ele fala que funciona para hoje em dia, né? Então, a psicologia, ela vai te ajudar. Claro, eu falo que era a minha segunda opção na faculdade. Mas, assim... quando você faz a especialização, quando você faz faz sexologia, você é realmente uma terapeuta sexual, o psicólogo, ele não vai conseguir entrar lá no fundo do baú das inadequações, das disfunções. E até da falta de educação sexual, que a grande maioria traz isso. Exato, só que a população acredita assim, não, mas o psicólogo sabe de tudo. O psicólogo estuda a sexualidade humana. Até a página 2, né? Não. Daí o professor que é psicólogo, Sim, né? sim. Se eu Eu estiver também falando fiz psicologia, não É. aprendi nada. Se eu de tô falando sexualidade. besteira, tô na frente de duas pessoas para me corrigir. Fala, cala a boca, Kátia. Não, de maneira nenhuma. Vamos lá para a próxima pergunta, diante de tudo isso que você está trazendo. Quais cuidados éticos você considera indispensáveis ao trabalho com sexualidade no campo de atuação que você tem? Nossa, a primeira coisa é acolher. Segunda coisa é nunca fazer careta quando o seu cliente traz. Por mais que você possa achar. Porque é assim. Você tem o conhecimento. Você não precisa levar aquilo para sua vida. Mas para o cliente que está te trazendo a dor dele, você tem que estar sempre sorrindo, acolhendo e nunca falar assim, isso é normal. Gente, o que é normal? Quem que ditou a regra de que isso é normal? Não existe isso. É normal para você, pode não ser normal para mim, pode ser anormal para o professor Paulo. Então, sorria, acolha e jamais fazer careta, não, mas isso é normal. Não, gente, calma, não é assim. Então, acho que essa a primeira coisa para mim é isso. E é interessante ela focar nisso, porque interessante. o cuidado ético, né, que você está perguntando sobre a questão ética, a questão da ética, eu acho que passa por um lugar que a gente muitas vezes se esquece. Como é que a gente gostaria de ser tratado nesse momento, não é? Como é que a gente gostaria de ser atendido nesse momento? Então, o profissional, quando tem exatamente essa visão, esse olhar, muda muito. Não, e isso é fundamental. A gente brinca, né? Cara de paisagem, né? É uma cara de paisagem. Mas isso é fundamental. E a gente percebe na nossa atuação, né, profissional, que muitas pessoas que estão nesse papel de terapia, etc., não conseguem fazer isso. A gente Sim. observa quando a gente atende alguém. Isso é uma questão, como a gente está colocando aqui, de ética fundamental. Porque é fazer cara de paisagem mesmo e acolher, independente do que seja. Eu sempre falo, muitas queixas ou demandas às vezes batem com a pessoa, né? Aquilo que ela nem sabe que possa estar acontecendo. Isso é muito importante. Porque se imagina, se eu sou cliente e eu chego para falar alguma coisa que para mim é muito íntimo e a terapeuta faz assim, então lascou. Eu vou confiar em quem? Quem que vai poder? Se você não vai poder me ajudar, se você tá fazendo careta, que dirá? Então, realmente eu tenho algum problema. Então, realmente, né, eu não tô ali dentro do que todo mundo chama de normal, que eu vou, né, que Exato. normal não existe. Não existe. Então, tenho que estar ali sempre
cara de paisagem, sorrindo, e vamos lá que estamos aqui para te ajudar. E esse conceito de normal ou padrão, não é? Isso tudo foi uma espécie de convenção, não é? Social. E muito antiga mesmo. Sim, sem dúvida. Nossa, vou colocar um negocinho que vocês falaram, muito antiga. Dentro do curso, assim, uma coisa que eu gostei demais foi da história. Porque tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. E eu acho fundamental nós entendermos da onde que veio tudo isso, né? Então, por exemplo, vou pegar um exemplo que eu achei, assim, o porquê da noiva vestir branco. Esse eu falo na minha aula. Então, mas a história, né? É a história. Então, assim, são pequenas coisas que você fala assim... Mas da onde veio isso, gente? Da onde que saiu isso? Aí você começa... Então, assim, o curso, para mim, ele fez essa diferença também, de entender da onde veio, por que veio, e o porquê que nós chegamos aqui, né? Que é toda uma construção social, desde que o mundo é mundo, entre aspas, né? Mas aí eu vou me empolgar muito se eu começar a falar. Não, mas e até pode, porque... Você está falando o que te marcou, né, no curso, Sim, que a história dúvida da sexualidade marcou bastante. Então, porque assim, antigamente, né, lá na Grécia, lá atrás, que daí acaba entrando até um pouco da história do teatro, né, do Dionísio, e que por isso que o teatro até hoje fala assim, é tudo promíscuo, né, porque veio lá da festa da uva, né, que todo mundo tomava uns vinhos a mais e tal. Em homenagem ao Baco? Exato. O deus do vinho? Baco, Dionísio, que é o deus do vinho e tal. Então era aquela festança, né? E aí... Os bacanais. Exato, por isso. Então o teatro já começa ali, já fala assim, é tudo... Né? Como é tudo puta. Quando na verdade não tem nada a ver, né? E aonde que eu trago isso para a história? Porque tudo era permitido naquela época. Exato. Tudo era permitido. E era permitido coisas assim que eu acho que até absurdas, né? Se você for parar para pensar, você fala, gente, como assim? E aí nós chegamos, e aí foi passando o tempo, aí alguém chegou, né? E não, tudo isso não pode, tá errado, o normal agora é o papai e a mamãe, e vamos trancar a mamãe dentro de casa, né? E aí começou, parece que a desgringolar tudo, né? E aí chegamos nos dias atuais, que você fala assim, não, né? Você pensa, não, lá o futuro vai ser diferente, o futuro vamos ter mais liberdade, o futuro... Não, parece que... Aí você pega a rede social. A rede social você não pode falar sexualidade, você tem que pôr um 3 no lugar do X, você tem que fazer mímica, você tem que plantar bananeira para... É um desafio, né? Se comunicar, Deus, né? Que mundo é esse? Eu fico assim, quero arrancar meus cabelos. Eu quero pular daqui. Eu quero sair correndo no meio da avenida, sabe? Porque você fala... As pessoas ainda te olham com um olhar de... tinha que ser a Kátia. Como assim, gente? Vamos acordar pro mundo, né? E vamos deixar essa castração de lado. Claro, e a gente não tá falando de sair por aí. A gente não tá falando do ato sexual. Eu tô falando simplesmente de sermos quem queremos ser e acabou. Se eu quero colocar uma melancia na cabeça e sair, sabe? Se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou trans, não importa, somos seres humanos. E eu acho que é isso para mim, eu vejo, somos seres humanos, independente da minha cor, da minha raça, independente do que eu gosto, deixo de gostar. O importante eu não vou fazer com o outro o que eu não quero que façam para mim. É ter o respeito. E eu acho que o respeito para o outro, ele tá muito longe de
nem digo perfeito, mas de ser o mínimo. Então, Porque cada um tá preocupado com o seu próprio umbigo. E aí entra a sexualidade. Então, para mim, a sexualidade é isso, sabe? É ver o mundo com outros olhos. Então, é que nem colocam assim, mas é que nem a libido, né? Nossa, eu não tenho libido. Porque agora, assim, tudo a culpa é da coitada da menopausa, né? Eu sei, a menopausa realmente, ela traz uma série de problemas, entre aspas, se pode se dizer assim. Não tenho libido. Mas peraí, você não tá fazendo suas coisas? Então, não é libido, é o seu desejo. exato. Aprendemos e crescemos que libido tá ligado ao sexo. Mas, claro, se você não tem libido, você morreu, como diz o professor, né? Eu carrego isso pra mim. Libido tá ligado à vida, né? Se você não tem libido, você tá morto, né? Se você tá fazendo as suas coisas, você pode não estar sem desejo, que daí é Exato. diferente. Mas, então, assim, são pequenas coisas que fez muita diferença pra mim estudar e estar com vocês, né? Nesse decorrer, e ainda tô estudando e não podemos parar de estudar. E Ainda aí, está, a Kátia está na pós-graduação. É verdade. tô na verdade. pós e tô amando tudo. Estamos aí, eu falo demais. Pronto. Mas Falei. é bom. Não, mas a gente está achando ótima a conversa com a Kátia aqui. E aí, Kátia, já que você fala bastante, eu vou então abusar um pouco mais de você nesse sentido. A gente quer ouvi-la. Que conselho você daria, por exemplo, para quem deseja atuar com sexualidade? Você contou um pouco de como você foi parar na sexologia, não é? Estudando sexologia e agora, como a professora Graça bem se lembrou, fazendo terapia sexual. Mas quem deseja hoje atuar em sexualidade, sem patologizar o corpo, sem patologizar o prazer e também as experiências pessoais, que conselho você daria para essa pessoa que quer atuar com sexualidade? Olha, primeiro é procurar vocês. Casal Tessarioli. Não foi nada combinado. A Graça, hein? que é uma não foi graça. nada combinado. Foi combinado isso? Não foi. A professora Graça, que é uma graça. O professor Paulo, tenho muito a agradecer. Assim, eu acho que vocês realizaram e estão realizando o sonho meu de estudar. E agora, assim, o que eu vejo, às vezes, é as pessoas, elas estudam, mas parece que não aprende o próprio preconceito que elas têm dentro delas. Então, assim, se você quer estudar sexologia, sexualidade, ser uma terapeuta sexual, qualquer coisa... Gente, faz o seguinte, deixa o preconceito debaixo da cama, guarda, tranca num baú, joga a chave, porque ou você enxerga o mundo com outros olhos ou vai fazer outra coisa. Vai, sei lá, procura outra profissão para você. Porque entrar na sexologia com os seus próprios preconceitos, com os seus próprios problemas internos, para transferir para o seu cliente, esquece. Vai fazer outra coisa. É isso. Porque, assim... E gostaria de deixar um recado também para os pais de adolescentes, posso? Claro que sim, Pode. por favor. Gente, sexualidade, falar de sexualidade com seu filho não é estimular ele a ter relação sexual mais cedo, muito pelo contrário, né? Falar de sexualidade é ensinar ao seu filho até onde ele pode ir. A ele ter respeito com o próprio corpo, a ele saber o que fazer. Às vezes, tenho alunos que me perguntam coisas que eu fico desesperada porque eu não posso responder. E eu falo assim, gente, ai, meu coração até rasga, assim, sabe? Que eu falo, poxa vida, tanta dúvida, tantas e tantas dúvidas que os adolescentes têm. E aí eles vão procurar onde? Na internet. Só que na internet se acha de tudo, né? E, infelizmente, muitas informações que não são reais. Né? Não são
Ou o amiguinho sabe mais, o outro sabe mais. Ah, não, meu filho não tem celular porque eu não quero que ele veja coisa. Mas o coleguinha tem celular, né? E eu vou falar, adolescente dá nó em todos nós aqui, né? Porque eles são espertos, eles já nasceram com a tecnologia na palma da mão. Então, eles sabem mais fazer pesquisas até melhor do que muito adulto. Então, eles vão dar nó na gente. Então, que os pais entendam que falar de sexualidade com seus filhos não é estimular. Eu acho que estimular é aquela criança que já desde pequena quer ser adulta e os pais, ai, que bonitinho. Agora, explicar. Não, então, isso eu queria muito, muito falar, porque é uma coisa que me incomoda demais. Bom demais, hein, professora Graça? Bom, Tema que você... Tema que eu amo de É paixão verdade. e abordo. É verdade. E é engraçado, né? O educar essas jovens, e começa lá embaixo, é ensinar limites, como você falou. Até onde vai o meu limite? Responsabilidade, respeito, planejamento, que a gente estava até comentando antes, planejar o meu futuro, o que eu desejo para mim. Até higiene. Exato. E muitas famílias não têm essa percepção, e aí você traz muitas informações que tem muito a ver com, na hora que a gente fala que trabalha com sexualidade, que é sexólogo, a maior parte das pessoas só enxerga o sexo, vamos colocar bem assim. Então é exatamente aí que mora a grande desconstrução que a gente tem que fazer quando a gente vai para uma entrevista, quando a gente fala de sexualidade, trazer outras informações que abarcam essa sexualidade que começa desde o momento do meu nascimento e vai até a minha morte, e faz parte da formação da nossa personalidade que as pessoas não têm conhecimento. Exatamente. E é aí que eu falo, né? Por isso que é tão importante e eu amo falar sobre isso. Se deixar, eu fico aqui falando por muito tempo. Até o final do dia da tarde. Vamos gente, tomar um cafezinho, E a gente Kátia. já percebeu isso, viu, Kátia? E aí a gente não quer, de forma alguma, causar uma impressão ruim, no sentido de que a gente não quer que você continue a falar. Mas a gente tem um tempo aqui para formatar e para encerrar o nosso episódio. E com certeza você vai voltar, possivelmente mais para frente, você volta aqui para estar conversando com a gente. E aí, eu preciso agradecer você também. Agradecer, nossa, adorei, Kátia. Obrigada. Vê-la conosco aqui presencialmente. Isso, presencialmente, porque a Kátia está em São Paulo, né? E nós também. Bom. Aí fica mais fácil a gente estar recebendo ela aqui nos estúdios. Pelas suas reflexões, né? Que eu acho que são reflexões dela e reflexões que a maioria teria que ter. Você trouxe algumas falas importantíssimas aí que muitas pessoas passam longe dessas reflexões. Mas obrigado, viu, Kátia? Acho que você contribuiu, acho que enormemente para quem está acompanhando e... Espero que sim. Eu tenho certeza que sim, tenho certeza que sim. Então vamos lá, finalizando, né? Este foi mais um episódio do Profissão Sexólogo. Um espaço para pensar a sexualidade como atividade profissional, com formação, ética e responsabilidade.